Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao Cantinho da Educação, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar uma dica incrível e super fácil, além de barata, para você que está procurando ideias, maneiras de como contar a história de Neemias de uma forma simples, lúdica, divertida e que as crianças consigam entender e o melhor, usando pouco recurso. Mas antes de eu te contar tudinho, né, antes de eu compartilhar tudo com vocês, deixe o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer, para que esse conteúdo alcance outras tias e tios do Ministério Infantil. Se você é novo por aqui, inscreva-se para você não me perder por aí no YouTube, né, e para você ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que eu posto por aqui. E se você sentir no seu coração o desejo de me ajudar ainda mais, você pode se tornar um apoiador oficial desse canal, tornando-se um membro agora mesmo no botão que tem aqui embaixo escrito Seja Membro. Então você vai clicar nele, seguir os passos e se tornar um apoiador oficial aqui do Cantinho da Educação. Agora bora lá para a história de Neemias. Essa história todo mundo já conhece, né, de liderança e também de reconstrução dos muros de Jerusalém. E para você começar contando essa história, eu deixo aqui a minha dica, que é utilizar ferramentas de construção, tá? Coisas que você encontra em material de construção. Aqui eu estou utilizando um martelo de plástico, que é de brinquedo, e um serrote. Mas você pode utilizar ferramentas de verdade, tá bom? Eu estou utilizando aqui de brinquedo porque é o que eu tenho em casa. Mas se você não tiver de brinquedo, não precisa gastar dinheiro comprando. Você pode usar do seu esposo, a do seu pai, do seu tio, pega emprestado com alguém e leva para essa linha, leva para o culto essas ferramentas de obra, um tijolo, uma pá, um carrinho de mão. E vai ser muito legal, gente. Se vocês levarem um carrinho de mão com um tijolo dentro, pronto, a sua aula tá feita. Né? A ferramenta que você tiver, tá bom? Lembrando sempre de cuidado com coisas perigosas, tá? Como chave de fenda, porque é pontiagudo, prego, parafuso, essas coisas são um pouco perigosas. Mas o restante você leva, não deixa as crianças ficarem, né, colocando na mão, para não ter risco de colocar na boca ou dar uma martelada em alguém sem querer. E aí você pode usar tranquilamente, tá? Então são dicas aí da tia. Então você vai levar essas ferramentas e para que você vai utilizá-las? Elas vão ser o seu quebra-gelo, elas vão ser, né, servir para o início da sua aula. Então você vai começar perguntando para as crianças o que é que você tem na sua mão. Então as crianças vão começar a responder: tia, um martelo, um serrote, uma pá, um tijolo, né? Vão começar a responder. E aí você vai começar a prolongar essas perguntas, aí mais fundo nessas perguntas, né? Aonde vocês já viram um martelo? Aonde vocês já viram um serrote? Vocês já viram essas pessoas usando esses materiais, essas ferramentas, para quê? E aí vai estimulando a resposta das crianças. E em qual ambiente as pessoas costumam utilizar essas ferramentas? É numa casa que já está pronta? É numa casa que está em construção? Aí eles vão responder. Qual o nome do profissional que utiliza essas ferramentas? Será que é a professora? Será que é o médico? O médico usa o martelo, usa um serrote? Esse daqui específico, né? Não. Qual o nome do profissional que utiliza essas ferramentas? E aí eles vão falando, né, o nome ali das ferramentas, para que serve, que são utilizadas em construções, que o pedreiro que usa, né? Como diz meu filho, o construtor que utiliza essas ferramentas. Então você vai estimulando, né? Vai ali instigando as crianças a cada vez irem se aprofundando mais nas suas respostas para chegar onde você quer, que é a palavra construção, que é a palavra-chave aqui da nossa aula da história de Neemias. Aí depois que as crianças responderem sobre as ferramentas, você vai falar que tem um homem na Bíblia, né, que a Bíblia conta a história de um homem que reconstruiu um muro muito importante. E aí você vai começar contando a história de Neemias, tá? Aqui eu tô resumindo porque a intenção não é contar a história de Neemias, mas sim uma forma diferente de você contar essa história. E você vai contar que ele era copeiro do rei, e aí você pode levar um suco de uva para exemplificar essa parte da história, que ele exercia um papel muito importante, uma função muito importante e de muita confiança do rei, porque ele precisava beber o vinho antes do rei para ver se esse vinho não estava envenenado, né? E vai lá que acontecesse alguma coisa para o rei, que era um rei muito importante daquela época também.
Então ele precisava provar esse vinho, esses alimentos, antes do rei, para que não acontecesse nenhum mal ao rei. Só que um dia ele soube que os muros da sua cidade de Jerusalém haviam sido destruídos. E aí você vai começar a utilizar outro material. A gente usou ferramentas, agora nós vamos começar a utilizar pecinhas. E aqui eu estou utilizando essas pecinhas de madeira, que são de um jogo, uma brincadeira, né? Que se chama Torre Maluca, se não me engano, que as crianças precisam empilhar, né, essas pecinhas todas e ir tirando uma pecinha de cada vez e a torre não pode cair. Então eu estou utilizando essas pecinhas, tá bom? Esses bloquinhos aqui são bem levinhos de madeira. Mas se você não tiver, você pode utilizar pecinhas de Lego, você pode utilizar outras pecinhas daqueles bloquinhos de montar. Você pode utilizar rolinho de papel higiênico, né, caixinhas de remédio. Você pode utilizar o material que você tiver disponível aí na sua casa, tá bom? E aí você vai contar para essas crianças, então, que os muros de Jerusalém, da cidade de Neemias, foram destruídos. Por isso que essas pecinhas estão aqui todas bagunçadas. E Neemias ficou muito triste com isso. E que o rei percebeu a sua tristeza, perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele autorizou Neemias a ir, então, até a sua cidade para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele se empenhou tanto, né? Ele fez aquilo tão bem feito que tudo foi concluído em 52 dias. E aí, após você contar a história, né? As crianças estão ali vendo as pecinhas, estão loucas para ir lá colocar a mão nessas pecinhas. Você vai perguntar quem é que gostaria de ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Então, você vai chamar as crianças, você pode dividir essas pecinhas, tá? E aí você vai, ó, vou dividir aqui, ó. Você vai chamar as crianças, então, para que elas comecem a reconstruir os muros de Jerusalém. E vai ser também uma parte bem bacana, porque começam as brigas. Eu vou botar, não, eu vou botar. E aí você vai intervindo, ó. Lá com Neemias não aconteceu assim, tava todo mundo muito bem organizado, né? Eles não estavam brigando, eles construíam aquilo ali unidos, não é assim, brigando, que a gente vai conseguir reconstruir o muro de Jerusalém, como Neemias fez. Nós precisamos estar unidos, dividindo as tarefas. E aí você vai incentivando, né, as crianças a estarem unidas para construir o muro. Você também pode fazer um desafio. Quem é que consegue construir o muro mais alto? Olha que legal, gente. Quem é que consegue construir o muro de Jerusalém numa altura maior do que a do outro grupo? Vai ser muito legal também. E para isso as equipes precisam estar unidas. E aí as crianças vão, ó, construir o muro de Jerusalém, vão entender, vão compreender a história de Neemias com poucos recursos. Vocês viram aqui que eu utilizei pecinhas, né, bloquinhos de madeira e brinquedo de plástico, a ferramenta de plástico do meu filho mesmo que eu tinha aqui em casa. Claro que aqui eu resumi a história, como eu já falei, de Neemias, porque a intenção é dar uma luz para vocês de como contar essa história de uma maneira diferente, mas aí na sua aula, né, no culto, aí na salinha, ou na sua ministração mesmo, dentro do templo, você vai explorar, né, mais essa história sobre Neemias, tá bom? Você vai aprofundar mais sobre esse tema. E eu espero que você tenha gostado muito dessa dica. Se você gostou, deixe o seu joinha. Comente aqui embaixo o que você achou. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, para que outras pessoas conheçam o meu canal. Se você quiser me apoiar, torne-se já um membro e não deixe de se inscrever aqui para você não perder nenhuma novidade. Um beijo e que Deus te abençoe. Eu vou ficar te esperando nos próximos vídeos. Tchau!